Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre direito constitucional, ordem social, comunicação social. É a parte que fala da comunicação de massas, a parte que fala de rádio, TV, né? Onde é que tem isso? Artigo 220 ao 224 da Constituição Federal, princípios, informações, liberdade, empresas jornalísticas, né? Tudo isso a gente vê nessa parte da Constituição, que no artigo 220 trata da liberdade de informar e de ser informado e garante a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação. Vejam que interessante, a Constituição trata da liberdade de informar e a liberdade de ser informado. Existe um ponto comum da Constituição com a linguagem. Como assim com a linguagem, cabeça? Na linguagem sempre existe um emissor e um receptor. Aqui eu tenho alguém que informa e alguém que é informado. Aqui eu tenho o direito de informar alguém ou de me informar, de buscar informações, né? E aqui eu tenho o direito de ser informado por alguém. Isso nasce dessa lógica da comunicação. Linguagem e comunicação tem muito a ver. Só que aqui a gente fala da comunicação de massa, da comunicação social, por isso que o nome é comunicação social. É a manifestação do pensamento de forma social, a criação, a expressão e a informação. O mundo hoje vive em razão de informações. Quem analisa melhor as informações à disposição na internet, por exemplo, tem chances de se dar melhor em determinadas situações do que outros que não analisam. Vou te dar um exemplo. Você está estudando para concurso público. Se você está de olho em determinado cargo público, você já deve estar monitorando as informações disponíveis na internet sobre a existência do concurso ou não nesse ano. Se você consegue analisar as informações ou a movimentação da administração sobre o seu cargo, sobre o seu concurso, você já pode tomar uma decisão. Pô, vou estudar com mais afinco porque esse concurso sai em tantos meses. Você consegue prever isso. Agora o cara que está lá focado só em estudar, ele nem sabe se o concurso dele vai sair, talvez saia daqui 2, 3 anos o concurso dele. Ele poderia talvez direcionar para um outro concurso anterior, para conseguir aí um fôlego financeiro, até para continuar estudando mais tarde, né? Então, acesso à informação hoje é fundamental. Quem não tem informação fica para trás. Todo tipo de informação. A manifestação poderá ocorrer sob qualquer forma, processo ou veículo e não sofrerá qualquer restrição, salvo as impostas pela própria Constituição. Por isso que eu falo para vocês, não existe censura, existe um poder de fiscalização da administração pública baseado nos princípios estabelecidos aqui, nessa parte da Constituição Federal. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Os jornalistas no Brasil têm liberdade quase que absoluta para falar de tudo aquilo que eles têm conhecimento. Por que quase que absoluta? Porque eles não podem praticar crimes com o uso da imprensa. Só esse é o ponto. Não podem praticar atos lesivos com o uso da imprensa, mas eles podem comunicar, por exemplo, que vazou a informação da empresa que ia ganhar a licitação no Banco do Brasil, uma licitação milionária. Por que eles podem falar isso? Porque eles tiveram acesso à informação, eles têm liberdade de publicação, e é fundamental que façam isso para que a população saiba como as coisas acontecem nesse país, né? É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O Brasil tornou-se um país pouco tolerante às ideologias diversas daquelas que eu tenho, o que você tem. A intolerância está permeando a população de forma radical, né? Eu não tolero posicionamentos políticos diferentes do meu, eu não tolero posicionamentos ideológicos diferentes do meu, eu não tolero posicionamentos artísticos diferentes do meu. Isso é um complicador gigantesco para a vida em sociedade. Eu não posso falar mal do PT porque eu sou coxinha. Eu não posso falar mal do PSDB porque eu sou mortadela. Eu não posso falar da ideologia da homossexualidade porque eu já tenho tendências, né? Eu não posso falar do machismo porque eu sou um cara que ignora as mulheres e entende que o mundo se resume ao homem.
Pô, isso é intolerância pura. A gente tem que chegar num ponto de harmonia e entender que existem pontos de vista diferentes. E o papel da comunicação social é mostrar todas essas facetas, né? Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, os locais, horários em que sua apresentação se mostre inadequado. Ou seja, determinadas atividades não podem acontecer à plena luz do dia, né? Que não é adequado, pô. Pô, não é adequado. Vou fazer por exemplo, um show do Justin Bieber, quarta-feira à tarde. Isso é adequado? Lógico que não é adequado. Primeiro porque é o Justin Bieber. Aí, ó, intolerância musical. Não, mas vamos, sem sacanagem, vamos lá. Por que eu não posso fazer um show do Justin Bieber em plena quarta-feira à tarde? Não é que eu não posso, não é recomendável, não é adequado. Porque em quarta-feira à tarde, o público deles são adolescentes e crianças, né? E até adultos vão estar trabalhando ou vão estar estudando. Então é inadequado isso. Eu vou tirar as pessoas da escola para poder assistir o show do Justin Bieber. Vou tumultuar determinado local numa cidade, o centro de uma cidade, enfim, o trânsito de uma cidade, por causa do show do Justin Bieber. Então, tá bom, sem preconceito do Justin Bieber, vamos colocar lá um show do Rolling Stones. Cabeça vai, né? E aí um show do Rolling Stones à quarta-feira à tarde é inadequado, porque uns pancadas igual o cabeça vão faltar ao trabalho para poder ir ao show. Percebe? Então existe um bom senso que uma lei federal deveria estabelecer espetáculos públicos. Deixa isso para uma sexta-feira à noite, para um sábado, para um domingo, né? Que aí as pessoas têm mais tempo, o trânsito fica mais leve, não compromete escola, não compromete trabalho. Percebe? Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e TV que contrariem os dispostos no artigo 221, bem como propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Isso é muito bacana, né? Um exemplo disso foi uma propaganda da Fiat, há um tempo atrás. Ela lançou um carro chamado Palio, tinha um motor lá de 1.8, era um carro que andava, era um veneno para andar aquele carrinho, né? E aí o que a Fiat apostou na venda daquele veículo? A potência do motor para um carro pequeno que andava muito, né? E a propaganda que ela lançou em rede nacional de forma esmagadora, internet, rádio, TV, o que ela pôde fazer para divulgar esse carro dela, ela fez. Era um carro andando em alta velocidade em vias públicas. Chevrolet, Volkswagen, Ministério Público, todo mundo caiu matando em cima dela até que tiraram a propaganda do ar. Por quê? Porque a comunicação social ela não pode se prestar para incentivar práticas que colocam em risco o cidadão. E você andar com um carro em alta velocidade em via pública, você incentiva ou estimula que outros motoristas façam a mesma coisa. E não é o adequado, né? Não é o bacana. O legal é você fazer uma propaganda de carro mostrando um motorista super consciente, andando no limite de velocidade, um carro que tem controle de freio, de tração, bababá, não sei o que, econômico pra caramba, que não polui o ar, né? Venda seu carro por esse aspecto. Você quer fazer como a Ford fez, que o Ford Ka e um Mustang, né? Esse era um outro propaganda que tinha que sair do ar, Ford Ka e Mustang. Colocou o novo Ford Ka e o Mustang, que ambos são carros da Ford, para fazer um racha. Pista de corrida, piloto, tudo certo, tudo tranquilo, né? E aí o que eles fizeram para mostrar que o Ford Ka era mais potente que o Mustang e que andava mais que o Mustang? O Mustang tem tração traseira, jogaram água na roda traseira dele, muita água. E o Kazinho tem tração dianteira, arranque. O Ka saiu na frente, porque é um carro mais leve de tração dianteira. O Mustang, um carro muito potente, tração traseira, patinou porque tinha água nas rodas. E aí o Kazinho foi lá na frente. O Mustang tem um arranque um pouco mais lento, mas logo ele estava alcançando o carro e terminou a corrida. Era um pedacinho de pista desse tamanho. O que foi colocado ali? Que o Ka é mais rápido que o Mustang no arranque.
Mas peraí, vamos analisar isso melhor, vamos tirar a água do Mustang, vamos deixar os dois saírem tracionando de forma igual, né? E colocar uma pista que permita ao Mustang desenvolver velocidade para ver se o Mustang é mais rápido que o carro. Era uma propaganda enganosa. Na verdade, a gente não fala propaganda enganosa, é publicidade enganosa, segundo o professor Silvio Soares, né, o gênio do Código de Defesa do Consumidor e professor do LAC. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, porque o Estado não quer dar publicidade para isso. Não é interessante a publicidade, por exemplo, do tabaco. Não é interessante da bebida alcoólica. E ainda assim, a gente tem verdadeiras campanhas gigantescas incentivando as pessoas a ingerir cerveja, né, bebida alcoólica. O tabaco é praticamente proibido, né? A propaganda é muito difícil. Aliás, não existe mais propaganda de tabaco na TV. Bebida alcoólica devia seguir o mesmo rumo, né? Medicamentos. Quantas propagandas de medicamento que você vê o incentivo à automedicação? Aqui. Tudo ilegal, tudo inconstitucional, não deveria existir, né? Conterá sempre que necessário uma advertência. O Ministério da Saúde adverte que em caso dos sintomas persistirem, você deve procurar um médico. Olha que miguezão, né? Pô, você não devia nem se automedicar, vai logo pro médico. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Por isso que a galera vai pro YouTube, né? Que lá não tem isso, não tem monopólio, não tem oligopólio, a não ser o do próprio YouTube. Publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença, ou seja, o jornalzinho pode soltar, não tem problema nenhum. A produção e a programação das emissoras de TV, das emissoras de rádio e TV atenderão aos seguintes princípios. Esse é um dos textos mais lindos da Constituição, é uma poesia para os teus e para os meus ouvidos. Vamos lá? Vamos ler? Olha lá. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Pô, TV de qualidade, sinal aberto. Promoção da cultura nacional, regional, estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do LAC Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25. 10 mensalidades de R$ 25, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clica aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau!